Bom dia a todos. Essa é uma sessão de trabalho sem as formalidades da sessão de abertura, mas eu não posso deixar de cumprimentar meu colega embaixador Luiz Augusto, Cláudia e toda a equipe do CEBC pelo excelente trabalho que eles têm feito ao longo dos anos e que nos traz essa conferência aqui. Cumprimentar o embaixador Zhu Jintao, que eu conheço há muito tempo, meus colegas Savoy, Laudemar e o professor David Lee, por quem eu tenho já há algum tempo admiração e respeito. Professor David Lee nos dá uma oportunidade muito especial. David é um renomado economista chinês, um dos principais conselheiros econômicos do governo e uma das vozes mais respeitadas entre os economistas chineses no mundo. Seus artigos no Financial Times, em várias publicações importantes. Ele é um PhD pela Universidade de Harvard, ocupou uma série de posições importantes no governo, na academia, no Banco Central, foi consultor do Fundo Monetário Internacional, foi membro, consultor do comitê da Conferência do Comitê Consultivo do Povo, foi economista-chefe do Banco do BRICS, do NDB, enfim, tem uma carreira admirável, uma trajetória como economista e como pensador sobre a economia chinesa. Hoje é professor da Universidade de Tsinghua, diretor do Centro Acadêmico para o Pensamento e a Prática da Economia Chinesa, cuja sigla em inglês é ACCEPT. David publicou recentemente o seu último livro, China's World View, que já é um dos livros mais lidos sobre a realidade chinesa do momento e a inserção da China no mundo internacional. A dinâmica vai ser a seguinte, ele vai fazer uma apresentação em torno de 20 a 25 minutos e eu vou, a partir da observação dele, fazer comentários, perguntas, entabular com ele um breve diálogo. David. E acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu. 尊敬的各位大使，尊敬的各位部长，excelentíssimos embaixadores, ministros, embaixador Zhu Jintao, embaixador Karamuru, amigos do CEBC, bom dia a todos. É com grande prazer receber esse convite para participar da conferência do CEBC. No momento para comemorar 50 anos das relações diplomáticas Brasil-China, é um momento muito importante para os dois países. O Confúcio havia dito que aos 50 anos uma pessoa chega a conhecer o mandado do céu, ou seja, em português, explicando em português, seria o mandado do Deus. Nos últimos 50 anos, eu acho que o Deus nos deu uma base muito sólida para relações bilaterais em todos os sentidos, político, econômico, comercial, acadêmico. E acredito que os próximos 50 anos serão melhores ainda, porque as últimas 5 décadas nos disseram que realmente existe essa base, esse destino entre os dois países, essa visão entre os dois países. E nesses últimos dias estamos vendo na imprensa, exatamente as Olimpíadas nos últimos dias, e estamos acompanhando os Jogos Olímpicos e fiquei pensando, China e Brasil, esse intercâmbio em todo sentido, todos os setores, são diferentes do que um jogo esportivo, porque é um jogo que tem os dois ganhadores, vários ganhadores, porque nos Jogos Olímpicos tem apenas uma pessoa, um grupo de pessoas que pode ganhar medalha de ouro, medalha de prata, mas essa relação bilateral Brasil-China tem ganhos mútuos, ganhos para todas as partes. E, especificamente, eu, particularmente, como um morador de Pequim, capital da China, hoje, por exemplo, o céu de Pequim é mais azul do que 10 anos atrás.
a poluição está diminuindo bastante. Eu acredito que como pequinense, devo agradecer ao Brasil, porque são minérios de ferro do Brasil, 60% de teor, né, de ferro, muito acima dos minérios chineses, que tem 20% e 30%. E o navio da Valemax está levando esses minérios para a China todos os dias, né, todos os meses, levando para siderúrgicas da China. Isso torna a produção siderúrgica cada vez mais descarbonizada e mais limpa. Por isso, nós devemos esse agradecimento aos brasileiros. E, de novo, em Pequim, quando fala de churrascaria, de carne brasileira, lembramos das melhores qualidades de carne no mundo. E seja moradores de Pequim, seja moradores de outros lugares, né, chineses, tem uma boa impressão do Brasil. E acredito que, no lado do Brasil, consumidores brasileiros vão sentir a boa qualidade dos produtos chineses, e funcionários públicos, né, servidores públicos do governo devem saber também mais do quase 200 milhões, né, de correntes comerciais bilaterais. Existe mais de 30 bilhões de superávit comercial para o Brasil. Uma grande parceira desse superávit brasileiro. Isso favorece, né, ao acúmulo de divisa estrangeira, controle da inflação e também da credibilidade, né, financeira do Brasil no mundo. Por isso, esses últimos 50 anos de relações comerciais, os dois lados ganharam medalha de ouro. Isso é muito diferente do que um jogo olímpico. Por isso, devemos, né, aplaudir esse trabalho de todos os empresários, de todos os funcionários públicos, né, do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores da China. Devemos esse aplauso a todos, a nós mesmos. Eu gostaria de salientar também um detalhe, talvez desconhecido para vocês. 50 anos atrás, na hora de começar as relações diplomáticas Brasil-China, Deng Xiaoping, né, o arquiteto das reformas e aberturas da China, que era o vice-primeiro-ministro chinês, cuidava de assuntos econômicos e comerciais do governo chinês. Em 1973, um ano antes das relações diplomáticas, foi exatamente chegou o primeiro navio de minério de ferro do Brasil para a China. Eu fui consultar com uma literatura como Deng Xiaoping, como chefe de assuntos econômicos no governo chinês. Certamente foi ele que assinou para autorizar essa exportação brasileira. Eu não achei exatamente esse documento, mas eu tenho fundamentos sólidos para tirar essa conclusão e registrar esse agradecimento também ao senhor Deng Xiaoping em prol do crescimento das relações sino-brasileiras. Eu acredito que os empresários, os servidores públicos aqui presentes devem ter duas perguntas em busca de suas respostas. Eu gostaria de aqui fazer a minha contribuição. Primeiro, a economia chinesa vai continuar a crescer. A economia chinesa encontrou bastantes problemas, mas a China vai vencer essa dificuldade, vai voltar ao patamar anterior de crescimento. E outra dúvida, se a economia chinesa se recuperar, então a China vai exportar cada vez mais produtos industrializados para o Brasil e outros países, dando problema para a reindustrialização do Brasil, por exemplo.
E a China vai continuar com a sua reforma e abertura e andar junto, avançar junto com todos os outros países. A China vai mudar sua política de abertura e o crescimento chinês vai crescer na economia chinesa, vai crescer em detrimento da economia de outros países. Eu vou tentar responder essas duas perguntas e eu vou responder também as perguntas do embaixador Karamoru e dos demais participantes. Primeiro, a economia chinesa vai continuar a crescer. Eu devo reconhecer que realmente existem dificuldades, a economia chinesa enfrenta dificuldades neste momento, principalmente exatamente o resfriamento da macroeconomia. Parece que o contrário, né, da economia brasileira. Eu estou aqui há 3 dias, eu percebi que a pujança da economia brasileira nos aeroportos, nos hotéis, nos shoppings, mas neste momento a economia chinesa passa por um inverno, digamos assim. No primeiro semestre deste ano, 2024, o crescimento chinês foi apenas 5%. Não é uma taxa baixa, mas o preço, né, caiu 1% e o crescimento do PIB nominal aumentou apenas 4,1%. Devo dizer que é a menor taxa nominal nos últimos 40, 50 anos. Eu tenho, né, autoridade de afirmar exatamente a menor taxa nos últimos 40, 50 anos. Portanto, a população geral, empresários, né, em particular, não estão confortáveis. Nunca ninguém viveu, né, com esse ritmo de crescimento. E isso é uma questão fundamental. E isso, os diretores estão muito cientes sobre esse problema. Então, no recente reunião o Partido Comunista, o terceiro planetário reunião, foram lançados um texto de decisão de 30 mil caracteres. Amigos no Brasil, vocês têm que entender que essa decisão leva 1 ano para conduzir, para escrever, para montar. E muitas pessoas concluíram, trabalharam juntos para lançar esse texto. Muitos dos meus amigos foram convidados, trabalham juntos por 3 meses. Então, cada carácter, cada vírgula é importante, tem grande importância. Então, nesse texto, levantaram mais de 300 políticas de reformas. Então, vocês podem ficar curiosos. Eu não consigo entender. Parece que não tem muita coisa nova. Parece que estão repetindo os... Não é isso, não. Tem que entender. Se vocês estão muito interessados sobre a China, para entender esse texto, vocês têm que ler os textos no dia 21 e 23 de maio, que o senhor Xi Jinping, o presidente da China, falou em 2 vezes nas conferências. Ele falou não muito. A primeira foi com empresários e estudiosos. Uma outra vez foi com os outros partidos, representantes de outros partidos, principalmente são novos, que ele conversou com essas pessoas e a principal ideia tem 2 partes que vão ajudar para entender a reforma da China e a política da China. O destino são cruciais. Primeiro, ele falou, essa reforma, temos que resolver os mais importantes, urgentes problemas da economia da China. Vamos orientar pelo problema, mas não
levantar ideias vazias. Então, o principal problema é que a economia da China está muito fria, desanimada. Ainda não atingiu o nível de aceleração de crescimento. Então, seria 5 por 6 ou 5,8%. A inflação geral da China deveria ser 2%. Então, o PIB nominal seria 7,6%, 7,6 a 8%, mas agora só tem 4,1%. Então, o presidente Xi falou que isso tem que ser resolvido imediatamente. O segundo, ele falou, a nossa reforma tem que garantir o povo consegue sentir mais felicidade, tem que se beneficiar. Para o povo chinês, a vida deles pode melhorar. Não é simplesmente lançar um texto. Então, foi esses 2 pontos que ele falou, ele mencionou. E isso vai orientar no futuro através de várias políticas ser implementadas na China. Primeiro, para resolver o problema mais urgente, é resolver o que está influenciando o crescimento da China. E um crucial é que no passado, nos últimos 20 anos, a economia chinesa construíram muitas infraestruturas, aeroportos, trem-bala e parques municipais. Quase cada cidade tiveram grandes transformas nas cidades. Todas as cidades têm bonitos parques e novos residenciais. Mas como economista, quando eu vi essas imagens, eu pensei, dívida. Em cada chinês é uma palavra, dívida. Então, o governo municipal local emprestaram muito dinheiro. Então, a economia da China é presente como o Brasil. A China tem alta taxa de poupança, é 45%. No Brasil, pelo meu estudo, talvez 16 ou 18%. Está mais de duplo que a taxa do Brasil. Então, o povo chinês fizeram muita poupança, não quer consumir. Então, o governo chinês tem que pedir dinheiro emprestado para construções de autoestradas, de trem-balas. Isso é bom. E isso pode beneficiar para muitas gerações. Porém, nos últimos 2 anos, então, alguns diretores na China estão um pouco mais ansiosos, que eles estão com receio que o governo local não podem devolver as dívidas. Estão ficando atrás das dívidas. E alguns economistas ocidentais que não entendem muito a China falam que a dívida local já atingiu 100% do PIB. E isso vai derrubar a economia da China. Então, muitos governos locais, municipais, estão recolhendo mais taxas e não estão consumindo. Até reduziram o salário dos servidores públicos. E isso, em curto termo, isso causou uma restrição da economia chinesa. Então, como economista, eu fiz muitos estudos e eu acredito que nossos diretores vão entender. A solução não é difícil. O governo central tem que lançar títulos. Francamente, o governo chinês central de mundo inteiro retém maior capital do mundo. O governo central da China tem muitos títulos, papéis. Isso vale quase o mesmo como o PIB da China, incluindo os investidores, como
State Grid, com várias filiais no Brasil, é uma empresa estatal. E os títulos lançados pelo governo chinês têm só 26% do PIB do Brasil. No Brasil, eu não sei, mas acredito que é muito mais alto. A dívida do Estado é apenas 26%. No mercado financeiro, é muito procurado, é muito popular. E a taxa é muito baixa, 3,5%. Então, o governo central tem que lançar mais títulos. Não precisa de fazer construções. Só para transformar as dívidas locais. Para o governo local consegue desenvolver a atividade normalmente. E isso já pode ajudar, em curto prazo, reativar a economia da China. Isso é um ponto urgente. Então, no reunião planetária, naquele relatório, mencionamos muito sobre isso. Um outro é para mais resolver em longo prazo. 10 anos atrás, os líderes da China e empresários e economistas nunca tinham pensado. Os Estados Unidos podem restringir tanto o desenvolvimento da economia, da tecnologia da China, como, por exemplo, a Huawei. Francamente, vamos falar sobre os Estados Unidos. Eles não tinham pensado que o sistema Android do celular, ou Windows, todos os Estados Unidos vão tentar para limitar o usuário. Tipo, o celular do Huawei não consegue usar o aplicativo da Android. Os chips também não tínhamos pensado que tem que reproduzir propriamente, não podemos comprar por fora. Mas Estados Unidos estão nos limitando. O Federal Reserve, alguns anos atrás, teve um relatório que a política de restrição da tecnologia dos Estados Unidos, e isso diminui 25% do lucro das empresas dos Estados Unidos e 8% de redução de receitas. Mas não podemos manipular a política americana. Então, para enfrentar isso, temos que aumentar a nossa capacidade de renovação. Como a Huawei conseguiu produzir próprios chips, próprios sistema operacional, se chama Harmony, pela Huawei, e isso foi obrigatório. O nosso PIB per capita é muito parecido com o Brasil, somos país em desenvolvimento, mas a China não tinha muitas opções. Tem que desenvolver propriamente a tecnologia de alto nível. A China tem que fazer isso pela própria conta. Então, nessa reunião planetária, colocou isso nos primeiros pautas. Temos que aumentar a nossa capacidade de renovação tecnológica. Tem uma outra pauta também importante mencionada nesse relatório, que temos que aumentar o benefício do povo, incentivar eles para consumir. O povo chinês é diferente como brasileiros. Não vamos falar quem é bom, quem é melhor. É que os chineses são mais cautelosos. Tem que ter 2 no bolso para gastar 1. Então, como sistema de saúde da China, não conseguimos ainda o plano de saúde público. A aposentadoria também tem limites. Então, nesse planetário, temos que mudar essas situações. O governo chinês tem que dar muita ênfase no investimento e produção, também tem que aumentar a felicidade do povo, incluindo subsidiário para gravidez, para pré-escola, educação, saúde, tem que aumentar em vários setores. O que significa sobre isso? Tanto que eu falei.
Acredito que num futuro próximo, em um ano mais ou menos, a economia chinesa que se encontra nessa situação desaquecida vai ser revertida e o crescimento chinês vai se recuperar e a China vai fortalecer ainda mais a capacidade de inovação tecnológica. Eu trabalho na Universidade de Tsinghua, que é tradicionalmente mais forte em engenharia e ciências exatas. Temos hoje uma faculdade de inteligência artificial e também uma faculdade de circuitos integrados, ou seja, estamos trabalhando para essa nova configuração, para treinar, para formar talentos e para trabalhar nas indústrias. Ou seja, em um ano, essa situação de desaquecimento da economia chinesa vai reverter. O crescimento nominal do PIB vai voltar a nível de 5 a 6% e a capacidade de inovação tecnológica da China ainda vai se elevar. Anualmente, a China se formam na China mais de 10 milhões de universitários. Portanto, existe um grande recurso humano para isso. Ou seja, a minha conclusão é que a economia chinesa vai continuar nas próximas décadas, vai continuar crescendo nas próximas décadas. Antes de chegar no Brasil, eu passei alguns dias na Espanha. Espanha é considerada um país de médio porte, um país desenvolvido de médio porte é nosso benchmark de crescimento. Eu queria contar uma anedota aqui. Em termos de crescimento industrial e também crescimento científico, eu acredito que a China vai alcançar o nível da Espanha em 2035, mas o povo espanhol vive uma vida bastante feliz, eles consomem, fazem muito consumo, têm boas condições de vida, padrão de vida, e isso se formou nos últimos séculos, mas a China, no processo da modernização chinesa, eu duvido que o povo chinês alcance o mesmo nível de satisfação, de felicidade em 2035, comparando com a Espanha. Mas em termos de capacidade industrial e científica, com certeza vamos superar. Mas a outra pergunta é que a China vai continuar a crescer, vai se industrializar, vai superar o nível da Espanha e que impacto isso vai trazer para o Brasil e outros países? Vai destruir a indústria desses países? Eu acredito que não. Por que não? Eu dou dois motivos. Primeiro, a China vai trabalhar principalmente para fomentar a demanda do mercado interno, para aumentar o consumo no mercado doméstico. Atualmente, o consumo representa apenas 38% do PIB, enquanto essa taxa no Brasil é 68%, 30 pontos percentuais a mais da China aqui no Brasil. Portanto, o consumo, o aumento do consumo no mercado chinês vai demandar mais produtos importados do Brasil, por exemplo. O outro motivo é que empresários chineses e funcionários públicos, neste momento, estão pensando numa palavra que é fazer investimento internacional. E o que isso significa? Quer dizer, as empresas vão começar a investir cada vez mais no exterior, construir fábricas, construir instalações de manufatura. E por que investir fora? Eles vão te responder de que a concorrência na China é muito forte. Eu não sei como que vai traduzir isso. É a concorrência entre nós próprios.
Por isso, tem empresas que preferem sair da China para investir fora, para entrar num mercado menos concorrido. Portanto, empresários chineses estão pensando muito em investir fora da China. O Brasil certamente vai ser um grande destino nessa campanha, e isso é muito importante para vocês. E a liderança da China já estão reconhecendo a importância do Brasil, principalmente como membro do BRICS. Desde o presidente da República, como a toda a liderança chinesa, dão grande importância a esse relacionamento com o Brasil, dão importância ao processo de reindustrialização do Brasil. E eu acredito que eles olham esse relacionamento de uma perspectiva estratégica. Mas por que o Brasil é tão importante para a China? Eu só vou citar um exemplo. Eu não sou especialista, né, nas relações bilaterais. Eu vou pedir para os embaixadores me corrigir. Antes da crise da Ucrânia, ninguém imaginava que os BRICS, os 5 países, né, têm alto grau de consenso. Ninguém queria escolher um lado, né, para ficar, e ninguém queria apoiar somente Estados Unidos ou somente a Rússia. Eu acho que eu não falei nada errado, né, embaixador Zhu? Isso acho que está alinhado, né, com a posição do nosso Ministério das Relações Exteriores. Eu acho que ninguém imaginava, né, que existe um grande consenso nos BRICS, né, que nenhum país apoia unilateralmente a Ucrânia ou Rússia. O nosso consenso é tentar resolver esse problema. Isso reflete exatamente a importância desse mecanismo do BRICS. China e Brasil somos membros do BRICS e, claro, vamos apoiar o Brasil. A China vai apoiar o Brasil. A indústria representa apenas 11% do PIB do Brasil, enquanto na China é mais de 30%, quase 40%. Portanto, a China tem capacidade de dar esse apoio ao Brasil. Repito novamente, não é um jogo esportivo, não é um jogo olímpico, é um jogo que pode ter 2 ganhadores, China e Brasil. Ou seja, antes de concluir, né, eu queria falar que a economia chinesa, com uma nova rodada de reforma e abertura, vai continuar a crescer, vai vencer os problemas momentâneos, mas a situação vai se reverter em um ano, né, em pouco tempo. E a segunda frase é que o crescimento chinês vai ajudar outros países, inclusive o Brasil, para fomentar a reindustrialização do Brasil. A China, de maneira alguma, vai tratar o Brasil como um destino apenas, destino para venda de nossos produtos. A China vai fazer de tudo para trazer mais investimentos, para fomentar as empresas chinesas para fazer investimentos aqui no Brasil, e com isso empresas chinesas também vão ganhar. E deixo aqui, né? Eu vou deixar aqui, e qualquer coisa fico aberto a vocês, à disposição de vocês. Achei muito interessante a sua apresentação. Eu vou falar vagarosamente para que os tradutores possam traduzir. Primeiro, porque você começou mencionando o fato de que a China, neste momento, está desenvolvendo uma profunda reforma fiscal. E a reforma fiscal tem a ver com um fator relevante. O crescimento da China sempre foi a partir dos governos locais. E os governos locais se endividaram muito para promover esse crescimento. Então, agora é preciso construir uma nova realidade em que o endividamento não exista mais, mas que os recursos para os governos locais venham
de uma política fiscal federal, de uma política fiscal em que os recursos coletados pelo governo federal sejam distribuídos às províncias. Isso eu estou reforçando porque nós todos no Brasil prestamos muita atenção em política fiscal quando olhamos as economias e quando olhamos a economia brasileira. E eu acho que isso é um dado muito relevante que você trouxe para a nossa audiência. Quer dizer, a China está passando por uma importante revisão da sua política fiscal, em que os recursos coletados como receita e não o endividamento vão ser agora importantes para o crescimento em nível local. A segunda coisa que você mencionou, que me parece, ainda com o risco de repetir o que você falou, que você mencionou, é que um dos riscos grandes da economia é o crescimento, é o consumo, não é? O crescimento do consumo. Um dos riscos, não, um dos desafios da economia é o crescimento do consumo. Mas você mesmo também mencionou que existe um certo desânimo, não é? Existe um certo desânimo no setor empresarial e um certo desânimo nos consumidores. Então, eu queria fazer duas perguntas a você iniciais sobre a economia. A primeira é o seguinte: como a China pode estimular o consumo? Que medidas podem ser tomadas para estimular o consumo? E a segunda pergunta é sobre o setor empresarial, porque todos nós que lemos regularmente sobre a China ficamos nos perguntando: mas qual é exatamente o papel do setor privado na China? Qual é a importância que o governo dá ao setor privado vis-à-vis a presença maciça e importante das empresas estatais na realidade chinesa? Eu ouço o governo chinês mencionar que apoia o setor privado, estimula o setor privado, mas sempre vem uma frase em seguida dizendo: mas as empresas estatais têm um papel estratégico. E eu acho que isso é uma dúvida que todos têm sobre, afinal de contas, qual vai ser a participação, qual vai ser a importância do setor privado na economia e como o governo pretende lidar com essa realidade. Muito obrigado pelas suas perguntas, embaixador Karamuru. São duas perguntas essenciais. Eu vou ser sucinto na resposta e deixar tempo para outros senhores. Primeiro, como fomentar o consumo? Neste momento, o governo central lançou uma política de trocar os produtos velhos por novos, ou seja, você pode usar os produtos de consumo, geladeira, ar-condicionado, como um desconto na compra de um novo produto. Mas eu, como economista, eu acho que nos últimos meses eu sempre defendo. Eu acho que eu vou ter sucesso, né, nessa defesa. Eu sempre sugiro ao governo central, no dia 1º de outubro, que é a data nacional da China, vamos ter 5 dias de feriado. Eu sugiro que nesse feriadão o governo central poderia dar um subsídio para o consumo. Por exemplo, cada 1.000 yuan gastos pode ganhar 20% de subsídio do governo central para incentivar o consumo. Isso traz dois benefícios. Primeiro, para incentivar o consumo, porque nos últimos 3 anos de pandemia, os consumidores ficaram com receios, porque consumidores chineses são cautelosos, porque perdeu emprego, né? Portanto, eles pouparam muito mais e têm receios de gastar. E outra questão, outro lado, mais de 80% da receita fiscal da China vem de VAT e não de impostos sobre renda. Segundo o nosso experimento feito em Xangai, quanto o governo dá 1 yuan de subsídio, o consumidor tem vontade de gastar 4 yuan. Ou seja, cada 1 yuan de subsídio pode alavancar 4 yuan de consumo, e isso traz mais receita fiscal para o governo, porque o governo, essa receita se baseia no valor agregado, ou seja, o governo acaba não gastando nada
porque né, deu subsídio, mas ganha mais receita fiscal. Os internetas chineses estão total apoio a mim e eu acho que o governo central vai aceitar a minha sugestão de alguma forma. E o senhor perguntou também sobre a dívida, né, o endividamento e sobre as empresas estatais. O governo central é bem determinante nesse assunto. Desde o presidente da República, temos duas determinações. Vamos determinadamente apoiar o setor privado e também determinadamente apoiar as empresas estatais. O problema está com o governo local, porque os governos locais têm essa pressão de pagar as dívidas, e isso é errado. E, portanto, esses governos locais buscam o setor privado, por exemplo, o prefeito de São Paulo, né, procura alguma empresa do Rio e está fazendo negócios em São Paulo, aí busca algum problema que a empresa cometeu e vai pedir para essas empresas pagar essas dívidas históricas, supostamente. E isso causou problema grande. E, de novo, repito, esse é relatório do Congresso do Partido, que deixou claro que não pode usar recursos administrativos para intervir nas operações do setor privado. E isso tem um gatilho, né, de que o governo local não tem mais recurso financeiro, né, endividamento muito grande. De novo, eu acho que tem que aumentar o prazo desses endividamentos. Não deve ser pago em 5, 10 anos, mas 20, 40, 50 anos. O endividamento do governo não é para consumo, não é para pagar o salário do servidor público, é para a construção de infraestrutura. E isso vai beneficiar gerações e gerações vindouras. E porque eu tenho que pagar essa conta neste momento. Os meus netos, meus bisnetos têm que pagar essas contas. Portanto, esse endividamento tem que ter um prazo maior e só o governo central teria essa capacidade de aumentar o prazo desses endividamentos, né, o pagamento dessas dívidas. O governo central tem dinheiro. Tem muitas empresas estatais, né, sob a tutela do governo central. Eu, como economista, eu me orgulho, né? Me sinto orgulhoso, né? Porque meus conhecimentos estão úteis, mas por outro lado estou triste que a economia chinesa não está indo bem neste momento. Bem, seria impossível não perguntar a você dois pontos que estão sempre nos jornais, nos comentários sobre a China. O primeiro é o estado da construção civil. Me parece que, recentemente, o governo resolveu dar liquidez às empresas de boa qualidade na área de construção civil e, com isso, permitir que a construção civil volte a ter vitalidade. Mas, ao mesmo tempo, há um problema de consumo. Os preços estão caindo e, como você mesmo disse, na economia, muitos estão temerosos de perder o emprego, de ter menos salários. Portanto, a demanda por imóveis é uma demanda muito reduzida. Me parece que as medidas que teriam que ser tomadas seriam liquidez ao setor da construção e algum estímulo para que haja confiança do ponto de vista da demanda. Mas eu queria te perguntar como você vê a questão da construção civil e se você acha que isso será um problema de muito longo prazo, como foi no Japão, um problema que durou praticamente 20 anos, ou se é um problema que pode ser resolvido rapidamente. A segunda pergunta, que é uma pergunta inevitável também, é sobre a questão do envelhecimento da população. Todos falam disso. Todos esperavam que, a partir de 2031, a população chinesa começasse a decrescer, mas começou muito antes disso. E isso tem um impacto sobre a produtividade, tem um impacto sobre as expectativas do futuro, tem um impacto sobre a necessidade de geração de emprego. Então, eu queria perguntar a você se, de fato, você vê riscos mais profundos no curto prazo
dessa redução da população que já está sendo vista. Já nos avisaram aqui que temos 5 minutos, então eu não farei outras perguntas, mas acho que essas cobrem, pelo menos, a agenda principal de dúvidas sobre a China. Então, vou ser sucinto também. Primeiro, sobre o setor imobiliário. O setor imobiliário, eu acredito que os senhores devem conhecer um fato básico, que é diferente do Brasil. Neste momento, a taxa de urbanização é menos de 50% na China. 1 bilhão e 400 milhões de chineses, mais de 700 milhões de chineses vivem no campo. Eles não conseguem viver na cidade livremente. Também eles podem trabalhar nas cidades, mas a família não vive nas cidades. Ou seja, o setor imobiliário da China ainda tem um grande espaço para crescer. Muitos moradores de campo ainda vão entrar nas cidades, vão ser urbanizados. Mas no Brasil a taxa de urbanização é 80%. Obviamente, não vou deixar de lado, né, quem tem um modelo melhor, quem melhor pior, mas eu acredito que deixa o tempo, né, fazer o seu efeito, desde que o endividamento não causar um colapso. Eu acho que em 2, 3 anos esse setor vai voltar a crescer novamente. Sobre a população, eu devo dizer que o envelhecimento da China, da população chinesa, já começou. Por exemplo, 14% da população é de 65 de anos, já é envelhecimento. A cada ano, né, a China perde 300 mil pessoas na população, e isso causa 2 problemas, pelo menos. Primeiro é o fornecimento de mão de obra. A China, por enquanto, ainda não tem esse problema. A China ainda tem excesso de mão de obra com a inteligência artificial, condução autônoma. Acho que a China vai ter esse excesso de mão de obra, mas o envelhecimento da população traz outro problema na estrutura das demandas. Antes, né, jovens compram eletrodoméstico, carros, mas agora, daqui para frente, a população pode comprar mais medicamentos, serviços médicos, ou seja, essa demanda de consumo vai ser diferente. E, de forma geral, eu acredito que a economia chinesa de hoje não é a economia japonesa de 1990. Naquele momento, o padrão de vida no Japão era 80% do padrão de vida dos Estados Unidos, e hoje o padrão de vida é apenas 20% do nível do padrão de vida americano. Ou seja, até 2035 ou 2050 não deve ter um grande problema, né, nesse envelhecimento, mas temos que lidar com isso adequadamente. Lamentavelmente, temos que ficar por aqui. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações tão relevantes sobre a realidade chinesa.